Romanos, capítulo de número 8. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 8, versículo 1. Glória a Deus. Que é o texto áureo que nós estaremos usando para transmitir a palavra de Deus nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, prezados ouvintes da palavra de Deus, nós estamos aqui incumbidos nesta noite de transmitir o Evangelho, as boas novas de salvação para os amados ouvintes da palavra de Deus. Essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo São Paulo. É uma carta que, de maneira sistemática, Paulo ele vai tratar acerca da salvação. E nós vamos iniciar esta mensagem aqui no capítulo 1, e versículo de número 2 diz assim: o qual antes havia sido prometido pelos santos profetas nas santas escrituras, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pelo Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, aqui esse texto ele está dizendo que a humanidade ela estava perdida. Nós sabemos que o homem pecou contra Deus. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram contra o Senhor. E a Bíblia diz que entrou o pecado e a morte no mundo. Todos nós estávamos sentenciados à condenação e à morte eterna. Mas nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 3, Deus ele fez uma promessa, dizendo que da semente da mulher viria um homem que iria esmagar a cabeça da serpente. Ele seria ferido no calcanhar, mas ele iria esmagar a cabeça da serpente, ou seja, ele ia destruir o poder de Satanás. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele levou os nossos primeiros pais a pecarem contra o Senhor. E a Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado. Mas aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz que há uma esperança. Deus disse: da semente da mulher ia nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente, destruir o poder de Satanás. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo de número 4, ele vai dizer que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então nós vemos aqui a promessa de que Deus ia levantar o Messias, o Salvador da humanidade. E diz a palavra de Deus
que na plenitude dos tempos o Messias veio, Jesus Cristo veio em forma humana. Diz a palavra de Deus que ele morreu, ele derramou o seu sangue inocente, ele verteu na cruz do Calvário o seu sangue para pagar o preço dos nossos pecados. Amados, a Bíblia fala aqui em Romanos capítulo 1 e versículo 16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê. Nós sabemos que o evangelho é as boas novas de Deus. E que boas novas são essa, pregador? As boas novas é que Jesus, ele veio a esta terra, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para pagar o alto preço da nossa salvação. E diz aqui a Bíblia que nós somos justificados pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Os homens, no capítulo 2 aqui ao Romanos, vai dizer que os homens são indesculpáveis. O homem não tem desculpa, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus, ele fez esse evangelho soar em todos os cantos da terra. O homem não pode se desculpar, dizer que não ouviu, dizer que não ouviu falar, porque este evangelho, ele está sendo pregado nos 4 cantos da terra. E a Bíblia diz aqui: como escapará o homem se ele não der crédito à palavra de Deus? Essa mesma palavra que você está ouvindo, Jesus, ele disse: examine as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus, diz a palavra de Deus, João escrevendo o evangelho, no capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, diz a palavra de Deus: ele veio para os seus não receberam, mas todo aquele que recebe a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida, ele se torna um filho de Deus. Aleluia! Jesus, ele quando ele ressuscitou dos mortos, ele esteve aqui durante 40 anos anunciando aos discípulos a sua ressurreição. E ele deu uma ordem para a igreja: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Amados, nós somos pecadores, e porque somos pecadores, nós não podemos salvar a nós mesmos, nós precisamos de um Salvador, e foi para isso que Jesus, ele veio a esta terra, para buscar e salvar aquele que se havia perdido. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho,